A performance de Anne na prova do vazio arcano causou um colapso dentro da cúpula dos sábios de Aster. Após a quinta prova, o foco não estava mais no torneio, mas na ameaça existencial que a princesa de Caelos representava para a estrutura de poder do Império. Os sábios, os guardiões da ortodoxia arcana, convocaram uma reunião de emergência. O salão de conferências estava tenso, preenchido por arcanistas de alto escalão. O consenso era claro: Anne precisava ser eliminada imediatamente. Sua ascensão, baseada na lógica e não na magia, era um veneno para a mente da nobreza. Ela está no topo do ranking sem um único feitiço, trovejou o feiticeiro-chefe. Se ela vencer, o Império será ridicularizado. Os vassalos questionarão por que gastam fortunas treinando seus filhos em magia se uma garota de ferro sem poder pode superá-los com astúcia. A maioria voltou por uma eliminação administrativa, alegar uma incompatibilidade arcana e mandá-la para casa em desonra antes que as duas últimas provas pudessem selar sua vitória. O medo era palpável. O conhecimento prático de Anne era uma força que eles não podiam rastrear, taxar ou controlar com magia. A reunião foi interrompida pela entrada do príncipe Caelos, cuja aura de gelo e fogo silenciou o salão. Ele ouviu o veredito do conselho com seu tédio habitual, mas seus olhos, frios e calculistas, se fixaram em cada sábio. Vós a quereis eliminada por medo, declarou Caelos, sua voz cortante. Eu não elimino o que é necessário. A princesa Anne é o único ser neste império que não se curva à nossa ilusão de perfeição. O príncipe então impôs seu veto imperial, um direito incontestável de sua linhagem. Mas ele fez uma concessão, transformando a eliminação em um teste pessoal de seu design. Ela não será sumariamente desonrada. Ela será testada por mim, anunciou. Caelos propôs um desafio final, fora do roteiro do torneio, que serviria como um julgamento definitivo de sua utilidade para o Império. O desafio da lógica arcana será o seguinte: se Anne perder o meu desafio, Caelos indicou, a ameaça clara na sua voz, então ela será mandada para casa em desonra, e Caelos voltará ao anonimato. Seu problema estará resolvido. Os sábios se entreolharam, satisfeitos. O príncipe jamais a deixaria vencer um desafio pessoal. Caelos, no entanto, virou-se para a cúpula, e seus olhos ganharam um brilho perigoso. Mas vós a quereis eliminada por medo? Mas se Anne vencer o meu desafio, o destino dela estará totalmente fora da jurisdição do Conselho da Magia. Seu futuro dependerá unicamente de mim. Não tereis mais voz ou voto sobre sua existência, seja na frota de vanguarda ou em qualquer outro lugar que eu escolha colocá-la. A proposta chocou o Conselho. Entregar o destino da anomalia a Caelos era um risco, mas a possibilidade de se livrar dela permanentemente era tentadora. Eles aceitaram. O que os sábios não sabiam era o verdadeiro plano de Caelos. Ele não estava interessado em eliminá-la. Ele havia se cansado de guerreiros e arcanistas previsíveis. Ele havia visto em Anne a única pessoa que poderia apontar as falhas que seu poder descomunal mascarava. Caelos estava apenas garantindo que quando Anne vencesse, ela não seria forçada a ser apenas mais uma guerreira. Ele queria possuir a astúcia dela, integrá-la ao seu núcleo de poder, não como uma serva, mas como uma ferramenta de análise inestimável contra o tédio e a ineficiência do Império. Ele não queria apenas a princesa na frota, ele queria a mente de ferro no comando de sua estratégia. O destino de Anne não seria decidido pelas regras antigas de Aster, mas pelo capricho do príncipe herdeiro. E pela primeira vez, a garota sem magia estava prestes a entrar em um jogo onde o prêmio não era honra, mas a própria sobrevivência sob a sombra do ser mais perigoso do reino. O príncipe Caelos não perdeu tempo. Horas após o confronto com o Conselho da Magia, Anne foi conduzida ao seu salão particular, onde a prova da lógica arcana estava montada. O cenário era austero, uma única mesa de obsidiana e sobre ela um artefato pulsante, o coração do orbe. O coração do orbe não era o orbe principal de Aster, mas um núcleo de energia arcana instável frequentemente usado para alimentar cidades temporárias.
No entanto, este núcleo estava falhando. O conselho o testou, a mim e a todos os nossos feiticeiros cefes. Ninguém descobriu o que o está matando, explicou Caelos com os braços cruzados, a beleza cruel de seu rosto expressando um desafio gélido. É um problema de mecanismo, princesa, e eu quero que você me diga exatamente qual é a falha. Ele a encarou, e seus olhos azuis brilhavam com a força de sua magia de gelo e fogo. O desafio era simples na teoria, mas impossível na prática. Diagnosticar uma falha mágica sem poder arcana, baseando-se apenas na lógica. Se você perder, será o fim da sua jornada, sua desonra será pública e Caelo será esquecido. Se você vencer, seu destino será apenas meu. Entendido? Anne olhou para o núcleo pulsante. O medo não existia nela, apenas a astúcia fria de quem avaliava a vida como uma equação. Entendido, Alteza. O coração do orbe estava envolto num campo de energia vibrante, mas emitia um som baixo e irregular, como um batimento cardíaco defeituoso. Anne não podia sentir o fluxo de mana, mas podia ouvir a falha mecânica. As arcanistas haviam tentado de tudo: feitiços de cura energética, realinhamento de mana e até mesmo a inserção de novos cristais. Tudo falhou, e a energia do núcleo continuava a cair. Anne, ignorando o brilho perigoso de Caelos, colocou a cabeça perto do núcleo. Ela ouviu. Não o som da magia, mas o som do ferro e da pedra. Ela se lembrou de suas horas na forja em Caelos, ouvindo o chiado de metais sob estresse. O problema não é no fluxo de energia, Alteza. O problema é na contenção. Ela apontou para o invólucro de metal do núcleo, uma liga complexa feita para suportar o poder arcana. Quando o núcleo pulsa, essa liga de metal dilata e contrai em um ritmo. Todos pensaram que o problema era que a magia estava fugindo, mas na verdade o invólucro está apertando o núcleo a cada pulso, como uma mão que fecha lentamente. Anne explicou que, ao longo do tempo, as constantes variações de temperatura e pressão da magia causaram uma fadiga no metal do invólucro. Os arcanistas só tentavam curar o núcleo. Eles nunca pensaram em desmontar o recipiente. A liga não está mais suportando o ritmo. Ela está sufocando o coração do orbe. É um problema de engenharia, não de feitiçaria. Caelos estava imóvel, absorvendo a explicação. Sua mente, acostumada à grandiosidade arcana, lutava para aceitar que um defeito de metal pudesse desarmar o poder de Aster. E como se resolve um problema de metal, princesa? Desafiou Caelos, testando-a uma última vez. Anne olhou para a sua própria mão, para a falta de qualquer anel ou joia arcana. Ela olhou então para o garanhão de gelo de Caelos, que estava confinado em um estábulo próximo. O metal falhado precisa ser forçado a respirar. É necessário abrir o invólucro a uma temperatura extrema e constante, liberando a pressão, e depois resfriá-lo imediatamente para fortalecer a liga. Caelos acenou para um feiticeiro mestre que observava à distância. A solução de Anne era simples, prática e arriscada. O feiticeiro, sob ordens diretas, utilizou sua magia para gerar um calor intenso e, no momento certo, aplicou um frio extremo para selar a liga. O coração do orbe tremeu violentamente. O metal cedeu, a pressão foi liberada e o batimento do núcleo arcano se tornou regular e forte. A luz na sala duplicou e o coração do orbe estava curado. O silêncio era total. Anne havia vencido o maior enigma de engenharia de Aster e o havia feito com o conhecimento de um mecânico, não de uma feiticeira. Caelos estava imóvel, absorvendo a explicação. Sua mente, acostumada à grandiosidade arcana, lutava para aceitar que um defeito de metal pudesse desarmar o poder de Aster. Anne voltou para seus quartos como uma ferramenta. A falta da magia era sua força. Mas antes, poderia considerar as inconcebibilidades. A forma de ver o mundo de Anne era um segmento dos problemas mais profundos que Caelos enfrentava. Anne, eu havia sido convocada para ajudá-lo a ver através da própria força. Isso era só a primeira ligação de uma parceria. O desafio não era apenas para Anne. Era testar o talento de Caelos de identificar o talento dos outros. Enquanto os arcanistas viam fraqueza na falta da magia, ele viu a habilidade de raciocínio que todos ignoravam. O orbe do reino poderia ter o potencial das habilidades de Anne, não as habituais magias do reino. Caelos estava segurando sua ferramenta.
A garota que em sua terra natal valia menos que um lingote de ferro era a peça mais valiosa no tabuleiro de xadrez do homem mais poderoso de Aster. O jogo de Anne não havia terminado. Ele havia apenas começado sob a sombra perigosa de seu novo mestre.